Se você clicou nesse vídeo, você está querendo saber como é que você pode ser uma pessoa melhor e viver de uma maneira mais tranquila no seu dia a dia e como que o estoicismo pode te ajudar a fazer isso. Essa filosofia tão distante, de 3 séculos antes de Cristo, traz algumas lições que num primeiro momento podem parecer bem distantes da nossa realidade, mas hoje a gente vai falar sobre 5 práticas que você facilmente consegue colocar no seu cotidiano e assim se tornar uma pessoa mais evoluída no teu dia a dia. Mas antes da gente chegar lá, escreve aí nos comentários um oi, Gustavo, e me conta de onde você é. Eu estou sempre interagindo com as pessoas que me escrevem e vai ser um prazer saber que você está me acompanhando. A primeira grande lição que o estoicismo me traz e que eu coloco na minha prática cotidiana é o exercício da aceitação. A aceitação não é simplesmente você abaixar a cabeça e ser passivo com relação a tudo e todos, mas é você entender que a realidade que te cerca não está sob teu controle. A única coisa que está sob teu controle é a maneira que você vai enxergar as coisas que acontecem com você. Eu não tenho controle sobre o humor do meu chefe quando eu chego numa segunda-feira de manhã no trabalho, eu não tenho controle sobre o temperamento da minha namorada quando ela está de TPM. O que eu tenho controle é como eu vou reagir àquilo, se eu quero deixar que aquilo me afete ou não. Ou seja, o que realmente importa não é o que acontece com você, mas é a maneira como você reage àquilo que está acontecendo. Se você pensar numa divisão de realidade onde existem as experiências externas a você e as experiências internas, que seriam aquelas que você tem quando você experiencia o que está sendo apresentado para você do lado de fora da sua realidade, você começa a ter controle daquilo que você tem com relação ao outro e não mais tenta ter controle da reação do outro com relação a você. Se eu entendo que tudo que não pertence a mim está fora do meu controle, fora do meu alcance, eu começo a aceitar que aquilo é do jeito que é e entendo de uma forma mais madura como eu posso reagir a tudo isso que está acontecendo comigo. A segunda lição que você pode colocar em prática no seu dia a dia é a coragem de modificar a maneira que você enxerga o mundo. Ou seja, você só pode modificar a si mesmo, ainda mais porque as coisas que estão fora de mim eu não tenho controle sobre elas. Eu vou dar um exemplo, a morte. A morte é algo que está fora de mim, eu não tenho controle sobre a morte, mas eu tenho controle sobre como eu vou me posicionar até esse dia chegar. Eu posso prolongar a minha vida no planeta Terra, comendo melhor, praticando exercícios físicos, estimulando a minha saúde física, a minha saúde mental. Isso são coisas que eu tenho controle, que eu preciso ter coragem e disciplina para poder exercê-las, para que quando aquilo que eu não tenho controle chegar, e vai chegar para todo mundo, eu tenha prolongado a minha existência aqui e vivido os meus dias de maneira mais saudável e mais feliz. Existe uma frase para ilustrar esse segundo ponto, que é o ponto de controle, que eu gosto muito de pensar, que é assim: eu tentei fugir de mim mesmo, mas em todos os lugares que eu ia, eu estava lá. Ou seja, eu só posso mudar a mim e não os lugares que eu estou. Os lugares que eu estou, eles vão acontecer independentemente da minha presença lá ou não. Como eu enxergo isso que está acontecendo depende somente da minha maneira e da maneira que eu quero enxergar o que está fora de mim. O terceiro ponto é o cultivo da autodisciplina. É entender que, como no segundo ponto que a gente falou, eu só tenho controle sobre o que está dentro de mim. Então eu preciso ser disciplinado o suficiente para conseguir evoluir nesse meu processo, aceitar que a evolução é um processo num passo a passo, ela não vem do dia para a noite, mas mesmo assim, no dia de hoje, que é a única realidade que eu tenho presente, dar o melhor de mim em prol de um objetivo que está lá na frente. A autodisciplina, ela remete a eu entender que nada é para agora. Você descarta os prazeres imediatos, aquelas coisas fáceis que são entregues na nossa porta, que eu consigo de maneira rápida, num clique, numa palma de uma mão, e eu começo a cultivar o caminho até chegar naquele objetivo. E é esse caminho que vai me tornar uma pessoa melhor. Esse caminho é o que representa a autodisciplina. Por exemplo, eu ter um corpo saudável, um corpo em shape legal. Eu tenho
a possibilidade de fazer uma cirurgia plástica, que é algo do dia para a noite, mas eu também tenho a possibilidade de me exercitar, ir para a academia todo dia. Aquilo vai me trazer mais saúde, vai melhorar minha respiração, vai melhorar o meu sono, vai melhorar minha alimentação. Então, o caminho percorrido até eu conseguir chegar naquele objetivo final é o que mantém a minha autodisciplina e que me mantém no caminho certo em busca do meu objetivo, que só depende de mim. O quarto ponto é uma palavrinha um pouco difícil, mas eu vou explicar de maneira bem fácil. É a prática da temperança. A prática da temperança é você entender e reagir de maneira racional às coisas que acontecem ao teu redor. Não agir mais por impulso das emoções, no calor do momento, ali quando você está com raiva ou quando você está com saudade. Não deixar aquilo que está no teu estômago tomar conta da tua fala e da maneira que você se expressa. A nossa linha de pensamento ela funciona da seguinte maneira. A gente absorve o conteúdo que está ao nosso redor, transforma isso em emoção e sentimento, passa pelo nosso filtro racional, ou seja, o nosso cérebro, e aí sim é exprimido para fora através da fala e da comunicação não verbal. Muita gente tem a dificuldade de conseguir expressar de maneira racional, ou seja, não deixa passar pelo filtro do pensamento antes de poder exprimir as suas vontades, as suas emoções. Exprime do estômago para fora, porque eu vou agir no impulso. Eu não vou agir de maneira pensada e 99% das vezes eu vou me arrepender. Pensa um pouco sobre aquilo que você está sentindo. Se você tiver num momento de raiva, num momento de estresse, segura a onda, recolhe, dá um passo atrás, pensa, raciocina, conversa com alguém, porque o ato de botar para fora a gente se escuta, né? Por isso que temos uma boca e dois ouvidos. Então, colocando isso para fora, eu consigo, de maneira racional, pensar sobre aquilo que eu estou sentindo, para aí sim conseguir colocar tudo do que eu quero falar, sem ofender alguém, sem mudar alguma coisa que possa me prejudicar lá na frente. E o quinto ponto é a autoobservação. Eu faço um exercício interessante, que é escrever num diário tudo o que aconteceu no meu dia. Porque assim eu consigo me distanciar das minhas ações e ver se eu tive ações positivas que eu posso repetir, que eu posso evoluir, ou se eu tratei alguém mal ali durante o meu dia, porque eu não consegui praticar a temperança, e repensar sobre essas minhas atitudes para que no dia seguinte eu consiga fazer diferente. E esse fazer diferente num dia após o outro vai me tornar uma pessoa mais evoluída, porque eu vou estar sempre pensando sobre as minhas atitudes, que é lá no nosso segundo ponto, é a coragem para modificar o que eu posso modificar. Então essa autoobservação eu consigo ver de uma maneira distante aquilo que eu fiz certo, aquilo que eu estou mudando e aquilo que eu preciso dar um pouco mais de atenção para mudar. Se você chegou até aqui, escreva aí nos comentários como que essas lições podem te ajudar a evoluir no teu dia a dia. E se você já está conseguindo colocar alguma delas em prática, também peço que você se inscreva no canal, é bastante importante para mim. Eu agradeço e até o próximo.